quebrada, tá moída. Mulher de pastor não é brincadeira não, viu? Ser mulher de pastor não é fácil não. E eu tava em Poço Fundo ontem, eu e o Paulinho fomos de manhã para Poço Fundo, dar aula da escola e voltamos à noite. E à noite voltamos, a Teca está no caso, as irmãs estavam aqui, né, que é Dia das Mães ontem, comemorando. Aí nem vi chegar em casa, e ela nem viu eu sair agora, tá dormindo lá. Bom, agora já não tá, porque, né, mas, então é isso aí, esse fuai que você nem viu, ela não viu eu chegando, eu não vi ela chegando, ela não viu eu saindo, e é a vida. É assim que toca a vida para frente. Ainda quer ser pastor e mulher de pastor ainda? Hã? Faz parte, né, irmão? É bom. É a gratidão que a gente tem por tudo que o Senhor fez por nós. Entendeu? Então a gente se entrega, irmãos. A gente se entrega. A gente não mede, não ficar, sabe? Por isso que Deus chama a gente. Deus chama porque Ele sabe que a gente tem um compromisso, tem uma seriedade, tem uma responsabilidade grande. Lidar com almas não é brincadeira. Não é brincadeira, é muito sério. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então é muito sério essa questão. Chamou para ser pastor, pensa para você ver. Não é brincadeira não. Teófilo, dá uma saudação aqui, corre aqui, vem cá. Irmão Teófilo, 2 minutinhos para você dar uma saudação. Vocês não sabem quem que é esse rapaz aqui? Esse rapaz aqui é irmã da Lucimar. Pelo menos nessa casa tem um salvo, irmão. É a Lucimar. É que esse menino aqui, ele... Os pecadores eu sou o principal, como Paulo. O pai dos pecadores, ele é o principal. Mais lavado no sangue. Na época que a gente foi para a Assembleia, no meu caso aqui, né? Você já estava lá de velho lá, hein? Hã? Desde 78. Dinossauro, época? Maravilha. Nossa. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje foi cancelada a nossa escola bíblica lá, porque é o Dia das Mães, né? E eu falei para minha irmã, eu quero carona. Aí me esqueceram, aí voltaram para me buscar. Mas Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amém? Pela vida do pastor. Eu quero chegar no céu e ver cada um de vocês lá também. Amém? É pela graça que nós somos salvos, pela bondade e misericórdia de Deus. Amém? Só quero deixar apenas um versículo. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: chamou o Senhor Deus a Adão e disse: aonde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus pergunta para mim e para você nesta manhã: aonde você está? É claro que Deus sabia, né, que Ele é onisciente. Isso aqui nada mais é uma pergunta informativa. Deus pergunta para mim: aonde você está na sua comunhão comigo? Na sua vida de santidade? Nós nos escondemos atrás de tantas desculpas, tantas coisas, mas Deus, nesta manhã, quer uma comunhão maior, eu e você com Ele. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu amo esse irmão aqui. Também é meu irmão. Você precisa vir, meu irmão Wilson. Precisa vir louvar a Deus aqui também, viu? O playback lá. Louvar o Senhor aí. Amém? Nossas crianças, os jovens acho que não vão descer hoje não. Nossas crianças, vai, criança, vai. Vai, tem que dar a paz do Senhor aqui, pastor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor. Oh. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Mateus, paz do Senhor. Zaquinho. Seu pai é de oração, hein? Ô, filhão, paz do Senhor. Cadê o Igor? Eu não vi o Igor hoje. Hoje ele está quietinho aí. Ô, Igor. Maravilha, né? Vamos lá, irmãos. Esse culto de manhã ele é rápido, né? Mas abençoado também, glória a Deus. Vamos ler aqui uma palavra para nós nessa manhã, com a graça do Senhor. Hoje é o nosso culto de ceia. Vamos ler a nossa palavra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11.
É o texto que a gente está sempre lendo, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Está na mão, sim ou não? Verso 23. Olha o que está escrito. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui edificados, exortados, consolados, abençoados, renovados, temendo mais ao Senhor, honrando mais ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, essa manhã aqui, a gente falar com os irmãos, né? Quero falar com os irmãos sobre fidelidade e lealdade. Um pouquinho, uma vírgulazinha assim, né? O que é fidelidade, o que é lealdade? As duas são, se você olhar no dicionário, você vai no dicionário procurar saber o que é fidelidade, vai aparecer lá, pessoa leal, pessoa que tem compromisso. Então a lealdade e a fidelidade, elas andam de mãos dadas. Elas andam de mãos dadas. Porém, tem algumas diferençazinhas mínimas, mas tem uma diferençazinha. A fidelidade, ela diz respeito principalmente com os compromissos que a gente assume com alguém. Com contratos, compromissos. Então, fidelidade está mais ligada àquilo que eu faço para alguém, os compromissos que eu assumo com alguém. Falar, ele é fiel, ele falou que vinha, ele é firme, ponta firme. Ele faz, ele fala e faz, ela fala e faz. Isso é fidelidade. A lealdade, ela, ainda que tenha o quesito da fidelidade dentro da lealdade, mas a lealdade, ela é um pouco mais abrangente, no sentido de que a lealdade, ela diz respeito ao respeito à consideração e ao respeito com que você tem com uma pessoa. Então imagina bem uma pessoa ali, você trabalha para aquela pessoa, você faz coisas para aquela pessoa, então você é fiel nos compromissos. Mas pode acontecer de a pessoa ser fiel no compromisso e não ser leal. Como assim? Você vai entender. Imagina bem que você está na igreja, você faz os trabalhos da igreja, os serviços na igreja, na portaria, professor de escola, tal, faz uma coisa aqui, faz visita. Tá, então você é fiel nos compromissos. O irmão é fiel, a irmã é fiel. É fiel com o pastor da igreja, porque assumiu os compromissos e cumpre os compromissos. Mas só que tem uma coisa, você fala mal do pastor, apesar de cumprir os compromissos.
Você não concorda com algumas coisas e fala mal. Então você não é leal. Faltou lealdade. Porque a fidelidade diz respeito ao compromisso. E a lealdade diz respeito ao que você fala daquele a quem você está sendo fiel. Entendeu o que diz agora? Agora deu uma esclarecida melhor. A fidelidade se refere a trabalho. E a lealdade se refere ao que você tem por aquela pessoa, respeito, a consideração. É o que você fala dela quando ela não está presente. Isso é lealdade. Ficou bem claro agora. Fidelidade, relação a compromisso e a trabalho. Contratos assumidos. Lealdade, ainda que tenha o quesito da fidelidade, a lealdade vai um pouco mais além. Diz respeito àquilo que você fala daquela pessoa. Existem pessoas, parece até um paradoxo, uma coisa assim, contrária, mas olha, existem pessoas que podem ser, conforme eu acabei de falar aqui, podem ser fiel naquilo que dos compromissos e desleal. Eu acabei de dar a primeira fala. Mas existem pessoas também que ela pode não ser fiel no compromisso. O pastor falou lá, mas eu não deu tempo de eu fazer, eu não fiz. Eu não vou fazer não. Fala para o outro fazer. Não vou ficar lá não. Pode acontecer de ser infiel no trabalho, mas fala bem do pastor lá. É leal. Isso também pode acontecer. O meu patrão lá na empresa, meu patrão mandou eu fazer aquele negócio lá, eu não fui não. Meu patrão pediu para eu fazer hora extra, eu não fui fazer não. Estou cansado, não sei o quê. Aí alguém pergunta, mas seu patrão é ruim? Não, meu patrão não é ruim não, meu patrão é uma benção, meu patrão é joia. É que ele pediu um negócio lá, eu não fui, porque eu estou cansado, eu viajei ontem e tal. Eu também não gosto daquele negócio que ele manda não, a gente fazer lá. Mas seu patrão é ruim? Não, meu patrão é joia, meu patrão é nota 10. Entendeu? Isso acontece também. A pessoa não faz aquilo lá por N motivo, mas ela não fala mal do patrão. Ou também ela pode estar, o patrão mandou fazer, estou fazendo tudo. Faço tudo direitinho, mas você vai pontual, você chega antes, sai depois e tal. Parece que você puxa saco. Puxa saco nada, eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que pôr pão lá em casa. Lá. O meu patrão é chato, se eu ver ele numa esquina, eu saio pela outra. Faço por obrigação. Então, tá vendo? É fiel, tem fidelidade, mas é desleal. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Aleluia? Está entendendo? Vamos para a gente ir para a Bíblia agora aqui. Feita essa introdução aqui, então o que acontece com o nosso Senhor Jesus? O nosso Senhor Jesus, ele é fiel naquilo que lhe foi proposto. Amém? Aleluia? Lá na eternidade passada, vamos dizer assim, né? Se é que eu posso falar assim, porque a gente não tem como falar de outra forma, para nós tem passado, presente e futuro, para Deus não tem, para Deus é tudo uma coisa só. Mas lá, quando foi feito quando Deus quis fazer o homem, quando estava nos planos do Senhor fazer o homem, o Senhor Jesus, né, e Deus olhou assim, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo olharam, né, pela sua presciência, olharam e falaram assim, a gente vai fazer, mas vai acontecer que, por a gente dar livre-arbítrio, liberdade de escolha para eles, vai acontecer um desastre lá no meio do caminho lá, mas a gente vai resolver essa parada. Como é que a gente vai resolver? E a Bíblia fala no livro de Hebreus que o Senhor Jesus disse, né, que foi preparado um corpo para ele. Não quiseste sacrifício, mas um corpo me preparaste. Deus preparou um corpo para Jesus. Então isso foi acordado, acertado tudo antes da fundação do mundo. Então quando Deus faz a terra, faz os céus, coloca o homem na terra, e Deus dá autoridade para o homem reinar na terra, governar a terra. Lá em Gênesis 1, né, quando Deus fala, domine ele. Deus fala para o homem dominar a terra. Então é para o homem dominar. Então Deus não vai intervir de qualquer hora, de qualquer jeito na terra, não. Por isso que precisamos da oração. Já repeti para vocês. Você tem 10 casas alugadas lá. Se você é o dono da casa, o inquilino está lá. Você alugou, tem 2 anos de contrato. Você passa na rua e vê o telhado lá, uma telha quebrada. Você, como dono da casa, vê a telha quebrada, mesmo sendo dono, você não pode entrar lá. Você tem um contrato com o inquilino. Você pode conversar com o inquilino, se ele quiser, ou o inquilino pedir ajuda para você, mas você não pode entrar lá, mesmo a casa sendo sua. A terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor.
Mas o Senhor, por um breve tempo, deu a terra para nós, para o homem governar. Por isso que Deus não intervém de qualquer hora, de qualquer maneira, não vem, não arrebenta, não resolve tudo a parada. Porque o tempo ainda não venceu. Não chegou a hora ainda. Não chegou o tempo. Então, o inimigo está deitando e rolando aí, porque não chegou o tempo. Uma certa vez em Mateus capítulo 8, quando Jesus foi expulsar um demônio, lá está escrito lá, que os demônios falaram assim, ó. Você quer ver lá para você ver lá, Mateus capítulo 8? Às vezes você pode estar pensando, nossa, pastor inventa as coisas, não sei como é que consegue desse jeito. Esse pastor inventa, isso não está na Bíblia, não. Vamos ver então, Mateus capítulo 8. Quando Jesus foi expulsar um demônio, né, uma turma lá que estava perturbando um rapaz, ó, bem para você ver, existe um tempo em que as coisas estão do jeito que elas estão, mas Deus vai intervir uma hora, vai parar tudo e vai ter a prestação de conta. Mas olha, Mateus capítulo 8, verso 28, ó. Quando chegaram ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha, você vê? Porque o Apocalipse fala que eles vão ser atormentados para todo sempre. O Geena lá, o Lago de Fogo, não foi inaugurado ainda. Vai ser inaugurado pela besta e o falso profeta. E o diabo vai lá, depois quando a igreja for arrebatada, depois da tribulação lá, depois da guerra do Armagedon, Jesus reinar. O diabo vai ficar preso por 1000 anos, mas a besta e o falso profeta vai ser lançado no Lago de Fogo. E depois o diabo também vai ser lançado, depois dos 1000 anos, vai ser lançado no Lago de Fogo e os demônios. Aí que vão ser atormentados. Hoje não tem. Os demônios não estão no inferno, não, irmão. Viu? Estão por aí solto, igualzinho esse aqui, ó. Esses demônios aqui estavam na vida de um homem ali, porque estava escondido dentro do homem ali, curtindo o mundão, falando pro cara, isso mesmo, bebe mesmo, curte mesmo, vamos lá, aquela mulher lá, vai lá, isso. Porque ele já sabe que ele está condenado, ele quer levar a criação de Deus junto com ele. Ele já sabe que ele está condenado, tanto que aqui quem falou foi o demônio. Mas você viu, ó. Olha aí. Quando chegaram ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não distante deles, uma manada de porcos. Os demônios rogavam, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E Jesus disse: ide. E saindo eles, quer dizer, ó, saindo dos homens, eles saíram dos homens. Aí aqueles demônios entraram nos porcos, e aqueles porcos se lançaram ao mar por um despenhadeiro e morreram afogados. Os que cuidavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram que saísse da terra deles. Então você vê, os 2 estavam endemoniados, ninguém podia lidar com eles, mas quando Jesus chega, os demônios se manifestam e falam para Jesus: você veio atormentar a gente antes do tempo? E Jesus expulsou eles falaram: não, permite que a gente vá naqueles porcos. Então os demônios saíram daquele homem, aquele homem ficou livre. Então, quando Deus deu a terra para nós, Ele deu a terra para nós por um tempo. E o inimigo, usando de astúcia, enganou a Eva, que fez com que Adão desobedecesse, mas a responsabilidade é do homem, e o pecado entrou. Mas Deus preparou um plano de salvação, porque Deus é presciente, amém, aleluia? Deus não começa nada que Ele não consiga terminar. Deus não vai começar uma coisa e falar: não deu certo. Vamos parar, parou, não deu certo. Espírito Santo, filho, não deu certo, deu zebra. Vamos começar tudo. Deu zebra. Você acha que Deus é assim? O que você acha? Isaías 46 fala que ele anuncia o fim desde o começo. Ele anuncia o fim desde o começo. Então, antes de começar qualquer coisa, Deus já sabe do fim. Então, quando Deus permitiu que eu nascesse, você nascesse, porque o plano de Deus para nós é de bênção e de vitória. E Deus sabe que a gente é capaz de vencer as dificuldades da vida, senão Ele não permitiria que a gente nascesse.
Porque Deus não perde batalha, não. Permitir que um homem nasça, uma mulher nasça para se perder no meio do caminho, não, não. Ele olhou e falou assim, aquela menina, aquele homem, vai ser fácil não, no mundo tereis aflições. Mas Deus está falando para você nessa manhã, tenha bom ânimo. Amém, aleluia. Tenha bom ânimo, eu sei que não é fácil não. Mas você pensa bem, o mundo se perdeu. O mundo se perdeu. Ninguém podia se salvar. Não tinha salvação. Romanos 3, 23. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Todos pecaram. Capetinha desgramado. Ele que está afastado de Deus, ele está afastado de Deus por causa do pecado. Aí Deus fez nós, estava gostando de nós, ele entrou no meio e colocou o pecado em todo mundo, falou, agora eu quero ver o que Deus vai fazer com esse povo que ele tanto ama. Está tudo perdido igual eu mesmo, se ele perdoar eles, tem que perdoar eu também. Mas a Bíblia fala que a salvação por meio de Jesus não foi feita para anjos, foi feita para nós. Ela foi feita para nós, a salvação é para nós. Os anjos pecaram numa outra dimensão, então a questão deles é uma outra coisa que está além do nosso entendimento aqui. Mas ninguém podia se salvar, então Jesus se propôs a vir, como homem puro, inocente. Então ele assumiu uma responsabilidade, um compromisso. Assumiu um compromisso com o Pai, com o Espírito Santo. Eles assumiram entre eles um compromisso. Aí Jesus vem, passa por tudo que ele passou, né? Aí eu fico imaginando aqui, né? A hora que foram... Jesus multiplicava os pães, andava por cima das águas, ressuscitou mortos. Lázaro, 4 dias morto, ressuscitou. Um absurdo. A própria irmã dele, que queria tanto que o Lázaro vivesse, a própria irmã que não queria que Lázaro morresse, quando Jesus fala que vai ressuscitar, ela fala, no último dia, né? Ela nem acredita que é naquela hora. É no final dos tempos, né? Agora não, já morreu, já estou conformando já. Jesus falou para a mulher, Lázaro vai ressuscitar. Ela falou assim, no último dia, no final dos tempos, né? Jesus falou assim, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, aleluia. Aí Jesus perguntou onde se colocaram ele. Levaram Jesus até um cemitério. Não sei se foi no Mantiqueiro ou foi lá em cima no Cruzeiro, mas levaram Jesus até lá. Aí chega lá aquela pedra lá, né, o defunto lá, o caixão lá, todo mundo de longe. Qual que é a expectativa da Maria, da Marta, do pessoal? Aí está indo lá, vamos ver. Nós, quando a gente vai visitar, né, a gente leva flor, ou não leva nada, mas chega ali, fica ali, pensa, olha. Não passa disso, às vezes chora, vai embora, vem embora. É o máximo que a gente faz, é verdade ou não é? Jesus chegou lá também. Talvez Maria, o pessoal veio ver também, um olhou para cá, é a vida, Jesus, é assim mesmo. Chegou aqui, é o fim de todo mundo. Mas para a surpresa deles, Jesus vira para o alto céu e agradece ao Pai. Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Obrigado. Todo mundo assim, olhando, o que será que está fazendo? Aí Jesus falou, tira a pedra. Tirem a pedra. A Maria, a Marta, que ama o Lázaro. Ô Senhor, é meu irmão sim, mas está fedendo. Foi 4 dias, deixa quieto isso aí não tem jeito mais não. Não tem jeito mais. Pensa para você ver. Não, Senhor, não, tudo bem. Ela não falou isso, eu que estou parafraseando aqui. Mas você pensa bem, não, Senhor, que isso, eu sei, eu amo ele, gosto dele, mas já está tudo certo, já 4 dias, já choramos que tinha de chorar, já está. Agora é dividir os bens lá, dar a roupa dele para quem tem que dar e vamos embora. A sandália dele até serviu para o sobrinho nosso lá. Tá, vou pegar de volta, complica. Estava tudo certo já. Tá tudo, o quarto dele, a Marta já está dormindo no quarto dele, já arrumou lá, estava tudo certo. A bicicleta dele, lá naquele tempo tinha bicicleta. Não. O burro dele já peguei, o jumento. Já peguei o jumentinho dele, já está tudo certo. Está comigo já. Mas aí, para surpresa, Jesus dá o grito, né? Lázaro, sai para fora. Expectativa. Silêncio. E de repente, começa a ouvir um barulho. Porque está subindo. Que estava
está subindo amarrado. Ele estava amarrado, tipo um embalsamamento, pulando. Jesus poderia falar, alguém vai lá dentro e traz. Ninguém ia, irmão, morrendo de medo. Ninguém ia. Ó, dois aí, faz favor, entra lá e traz o rapaz que está vivo lá dentro, desamarra ele lá e traz ele. Não, ninguém ia, irmão, morrendo de medo. E o menino vem subindo. Irmão, a hora que ele apontou a carinha lá, foi subindo, que apontou a carinha lá. Gente do céu. Teve que criança ali que agarrou na mãe. Porque o negócio não é brincadeira, não, a gente brinca, o negócio é sério. Aí aquela surpresa, aquele choro, aquela coisa toda. E Jesus mandou desatar Lázaro. E ali muita gente creu no Senhor. Amém? Aleluia? Então você vai ver que, engraçado que depois, se você continuar lendo o texto, o inimigo põe uma minhoca na cabeça das pessoas que estavam ali, alguns que viram aquilo, né? Foram lá contar para as autoridades e fizeram um motim lá, para matar Jesus e para matar Lázaro também, de novo. Em vez deles reunir todo mundo e falar assim, peraí, como é que foi isso? Não, peraí, Jesus, o que o senhor está? Quem é o Senhor? Não, explica esse negócio melhor para nós aí. Não, os fariseus, né? Os saduceus, os religiosos podiam falar, não, explica isso para nós, que história que é essa aí? O senhor andou sobre as águas, multiplicou pães, ressuscitou esse... Não, explica, o que está acontecendo? Nós queremos entender isso. Mas o pecado, ele é terrível, irmão. O pecado cega o entendimento das pessoas. Por isso que a gente tem que estar orando pelas pessoas e esperar um milagre no coração, porque é só um milagre para a pessoa se converter. E é o Espírito Santo que convence. A gente tem que fazer a nossa parte, lançar a palavra. Né? Agora a semente cai na beira do caminho, cai em pedras, cai no meio de espinho, cai em boa terra. A gente não sabe qual que é a terra que tem espinho, qual que é pedra, qual que é a beira do caminho. A obrigação da gente é lançar a semente. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E então você vê, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, viram Jesus ressuscitar o filho da viúva. Aí, agora você imagina bem, quando eles vão prender Jesus lá, olha aqui, vão prender Jesus, está quase chegando a hora dele ser preso. Ele faz a ceia, vai comemorar a Páscoa, ele faz a ceia, e ele fala, pega o pão e fala, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Olha bem que ele falou, eu vou me entregar por vós. A minha morte na cruz, né, falando aqui, eu morrer na cruz, Jesus dizendo, né, com minhas palavras aqui, Jesus morrendo lá, ele está querendo dizer, eu vou me entregar por vocês. Não pensa que eles vão me agarrar, me forçar, eu vou forçar, nada disso. Eu vou me entregar por vocês. Isso é fidelidade e lealdade com o Pai. E com o compromisso assumido e com a pessoa, com a Santíssima Trindade. É lealdade e fidelidade. Na hora que Jesus está no Getsemane ali, orando, chorando, clamando. Rapaz, que luta, porque o compromisso, a fidelidade tem que ser mantida. E a lealdade também, então em momento nenhum ele questiona o Pai. Não, o senhor fez um negócio comigo. Não, o senhor é ruim demais. Não. Ele já tinha dito para os discípulos, eu e o Pai somos um só. Quem vê a mim, vê o Pai. E outra coisa, quando eu vou enviar o Consolador para estar com vocês todos os dias, para sempre. É eu e o Pai e o Consolador, vamos estar com vocês, para ajudar vocês. Para ajudar nós, porque o negócio não é brincadeira. Quando ali Jesus está ali chorando e suando gotas de sangue, ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele mesmo já como homem ali, não posso voltar mais atrás, a palavra foi dada, a fidelidade tem que ser mantida, a lealdade é real, não, seja feita a tua vontade, vamos embora. Isso é fidelidade e lealdade. Amém, glória a Deus? Em momento nenhum ele questiona o que foi falado pelo Pai, pelo Espírito Santo. E ele, em momento nenhum, ele fala, não, ele como homem, mas eu tenho que ir. É difícil, mas eu tenho que fazer, eu vou cumprir a tarefa. E quando ele sai dali e vai para o Getsemane, que os soldados vêm prender Jesus, e Pedro tira a espada, Pedro já colocou a mão na frente, não, deixa comigo, Sempre tem um crente meio bode na igreja.
Porque eles não eram convertidos ainda, o Espírito Santo só foi derramado depois para eles, foi entregue, né? Então o cara está ali com Jesus, está andando com Jesus, mas ainda não converteu, irmão. Está andando com Jesus, mas não converteu. Não converteu, irmão. Está ali, gosta de Jesus, ama, diz que ama ele. Você que sabe, Jesus falou, todos vocês vão me negar, vão me trair, vão me abandonar. Eles falam, não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Pedro falou, Senhor, estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Jesus olhou bem, o diabo pediu você, rapaz. O diabo pediu você. Aí Jesus falou, mas eu orei por você. Amém? Aleluia. E falou para ele, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Irmão, você sabe, olha bem, a gente pode estar na igreja gostando, cantando, louvando e não converteu ainda. Que coisa, não? Que coisa. A conversão é um milagre de Deus que acontece dentro da gente. Não que a gente que é convertido seja perfeito de maneira nenhuma, mas o coração é quebrado, quebrantado. É quebrantado. É perdoador. Não é nada fácil, não, mas o Espírito Santo ajuda. Aí o que acontece? Os soldados prenderam Jesus. Então, quando Pedro cortou, o que Jesus falou para Pedro? Olha o que Jesus falou para Pedro. Se eu quisesse. Esse é um ponto forte. Eu fazia uma oração para o meu pai agora. Meu pai mandaria 12 legiões de anjos. Mas é necessário que se cumpra o que está escrito a meu respeito, que eu padeça, que eu sofra para a salvação da humanidade. Então ele tem um objetivo, tem uma meta lá, tem meta, tem objetivo, tem um propósito. Mas ele falou, se eu quisesse. Olha isso aí, Mateus aí, olha lá, você está achando que, pastor, isso está escrito na Bíblia? Jesus falou isso? Falou. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Eu vou ganhar um tempinho aqui. Verso 51. Mateus 26, verso 51. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Então Jesus disse, guarda a tua espada, pois todos que usarem a espada morrerão. Olha aqui agora de onde eu tirei. Olha aqui, verso 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e Ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Então disse Jesus à multidão, saíste com espadas e varas para prender-me como a um assaltante? Todos os dias eu me assentava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então, olha, volta no 52 aí, 52, olha o que Jesus falou. Ou pensas tu que eu não poderia orar a meu Pai agora, e Ele mandaria imediatamente? Irmão, isso aqui é muito para a cabeça da gente. Ele é espancado, humilhado, chicoteado, e ele poderia ter feito uma oração ali. Olha, se ele ressuscitou Lázaro, pensa para você ver. Se ele andou por sobre as águas, o que é? O que é para ele fazer uma confusão ali e sair no meio deles? Depois você lê na sua casa lá, uma certa ocasião, não era a hora de Jesus morrer, não tinha nada a ver. Jesus entrou no templo, numa sinagoga lá, leu um trecho da palavra, leu um texto, foi dada a oportunidade para Jesus, ele leu. Aí o pessoal ficou com raiva de Jesus, porque ele leu lá que as profecias que o Espírito Santo que ungiu, que estava escrito lá em Isaías, lá estava se cumprindo na vida dele naquela hora. Então Jesus, foi-lhe dada a oportunidade para ele pregar lá, ele leu Isaías lá e falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele leu um livro que foi escrito 750 anos antes dele ali. Pegou o livro e leu, aquele povo escutando na igreja. E Isaías profetizou há 700 anos atrás,
que o Espírito do Senhor ia estar sobre o ungido, sobre o Cristo, o Messias. E o povo, a maioria não aceitava Jesus como Cristo, como o Messias, como Salvador. Mas Isaías profetizou que o Espírito do Senhor ia estar sobre o Salvador, sobre o ungido. Isaías profetizou 700 anos antes. Aí na igreja lá, deram oportunidade para Jesus ler. Jesus pegou a Bíblia lá, né, o rolo do livro lá, e abriu certinho onde estava Isaías, e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, falando a respeito do Messias, pois que me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, vista aos cegos, e foi lendo. Aí quando Jesus terminou, ele falou assim, Jesus falou: hoje essa profecia de Isaías, há 700 anos atrás, mais ou menos, está se cumprindo diante dos seus olhos, sobre a minha vida. E Jesus está falando que ele era aquele homem que Isaías se referia lá. E que o Espírito que Isaías falou que ia estar sobre um homem, era sobre ele, Jesus. Quando Jesus falou que aquela profecia estava se cumprindo na vida dele, naquela hora, diante daquele povo, e Jesus fechou e saiu, a turma queria matar Jesus, queria acabar com ele. Está escrito na Bíblia: pegaram ele, vamos levar ele lá para o monte, lá em cima, e vamos empurrar ele lá de cima. Pegaram Jesus, irmão, levaram ele lá para o monte. Depois você lê lá: pastor, não está escrito isso? Quem já leu isso? Vai, quer ver, vai. Quem já leu? Quem já leu isso? Quem já leu? Então, peraí, tem muita gente que não leu? Então tá, ó, se você está com a mão baixa é porque você não leu. Então vou fazer o contrário agora. Quem não leu, levanta a mão. Não li isso não, pastor, não vi isso não. Quem não leu, vai. Mas você não levantou nem para um lado nem para o outro, eu não estou entendendo mais nada. Você está aqui? Você está aqui na igreja? Depois você lê na sua casa lá. Depois você vai ler lá com calma lá, tá? Não vai dar tempo da gente ler aqui. Essa história que eu estou falando, eu falo de que a Bíblia é bonita, você não acredita? Depois você lê Lucas capítulo 4. Lê na sua casa, Lucas capítulo 4. Agora não vamos ler não, senão a nossa hora já está indo embora. Lucas capítulo 4. Aí, mas vamos ler o Lucas 4 aqui, pelo menos a hora que levaram ele para a montanha lá para jogar ele. Essa parte nós vamos ler. Lucas 4, verso 28. Olha aí, Lucas capítulo 4, verso 28. Olha o que está escrito, ó. Todos na sinagoga, quer dizer, todos na igreja, ao ouvirem essas coisas, se encheram do quê? Se encheram do quê? De ira, ficaram com raiva. Olha o verso 29. E levantando-se, expulsaram ele da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava construída. Para fazer o que lá, irmão? Para de lá o quê? Fazer o quê? Fazer o quê com Jesus? Fala para mim. Fazer o quê? Jogar ele lá de cima. Olha o verso 30 agora. Olha o 30, ó. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Olha o 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, olha de novo o verso 29. Olha o 29, de 29, ó. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava construída, para de lá o jogarem. Ó, o que aconteceu? Levaram Jesus. Vem cá, Marcião. Severa. Fazer um teatro aqui. Vem cá, Marcião. Eu vou fazer o papel de Jesus. Vocês fazem o papel dos homens que estão com raiva. Vou fazer o papel de Jesus, tá? Então, aí vai leva lá em cima do púlpito lá. Vai para jogar Jesus lá de cima. Olha para você ver. Para jogar lá de cima, para Jesus morrer. Ó, Jesus chegou a subir um monte com eles. Ó. Chegou ali, ó. Ó, olha o que aconteceu, ó. Alguma coisa aconteceu que a Bíblia não explica. O que aconteceu? Fez aqui. Jesus fez assim, ó. E desceu e foi embora. Amém? Aleluia? Agora, o que esse cara ficou conversando entre eles lá? Eu não sei. Isso eu não sei. Eu não sei dizer para você o que aconteceu lá. Mas o que eu quero mostrar para você aqui, gente? Eu quero mostrar para você o seguinte. Para a gente terminar e ir para a ceia. Fidelidade e lealdade de Jesus. Olha aqui.
A hora que os soldados foram prender Jesus, Jesus falou, se eu quisesse, eu fazia uma oração para o meu pai agora, e meu pai mandaria 12 legiões de anjos. Irmão, como que Jesus saiu dessa situação aqui, jogado no monte lá? Aqueles soldados ali, ele poderia fazer a mesma coisa. Aqueles soldados vieram prender ele saísse, embora para casa. Mas ele não fez isso. Por quê? Por que ele não fez? Porque ele falou assim, que era necessário que se cumprisse aquilo que havia sido escrito. Então ele está falando, é necessário que eu cumpra o que eu combinei, o que nós combinamos lá. Eu preciso ser fiel e leal naquilo que foi proposto lá atrás. Fidelidade e lealdade, até o fim. Amém? Aleluia? É por isso que também, né, a ressurreição de Jesus a turma não acreditou também, porque pensa bem, eles viram Jesus sendo espancado e morreu. Jesus morreu. Foi enterrado, eles viram Jesus enterrar. Aí, 3 dias depois, alguém falou que ele ressuscitou. A cabecinha da turma, ó. Ô, gente, eu fico imaginando uma reunião ali, eles comendo. Ô, gente, o pessoal as mulheres falou que ele ressuscitou. Bom, a gente sabe que ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva, tudo bem. A gente também sabe no Antigo Testamento que Eliseu ressuscitou um rapazinho, que Elias ressuscitou. Mas quem que ia ressuscitar Jesus? Se ele está morto? Não tem jeito, nós não temos condição. Pedro está aqui também chorando. João está aqui. Como é que ele ia sair de lá? Não dá para entender, né? Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou por ele mesmo, pelo poder do Espírito que estava nele. Que o nosso Senhor é capaz disso, amém? Aleluia? Então, meu querido, ele foi fiel e foi leal. E ele pede para nós aqui hoje, aqui na ceia, quando a gente está aqui nesse memorial, nesse momento aqui do pão e do cálice, para a gente lembrar da morte e da ressurreição. Lembrar também tudo que ele fez por nós. Lembrar do carinho, do amor, da fidelidade, da lealdade. Apesar das dificuldades, ele foi fiel e foi leal. Então, quando a gente pega no pão, pega no cálice, a gente faz isso, em memória do Senhor. Até que ele volte. E eu digo para você, ele voltará, amém? Glória a Deus. Ele voltará. Vamos arrumar a ceia aqui, as irmãs que ficaram já, os irmãos aí que vão ter que arrumar a ceia. Então, você que está conosco aqui, né, em nome do Senhor Jesus, com carinho, com amor aí, coloca aí em oração diante do Senhor. A ceia, o pão representa o corpo de Cristo, que foi entregue por nós, partido por nós. E o cálice do fruto da vide representa o sangue que foi derramado na cruz por nós. A lealdade e a fidelidade do Senhor para com o Pai e o Espírito Santo, para conosco também, porque a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira. Isso é lealdade e fidelidade. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos os elementos da ceia que serão ministrados nessa manhã. O pão que representa, simboliza o corpo de Cristo. O fruto da vide que representa, simboliza o sangue que foi vertido na cruz por nós. Pedimos a tua bênção, a tua bênção. Vamos celebrar, fazer com temor e tremor, porque não foi nada fácil. Mas pedimos a tua bênção e pela fé, no nome do Senhor, declaramos consagrados, abençoados, em nome de Jesus. Amém? Pode servir, você vai pegar o cálice e o pão aí na mão. Nós vamos participar juntos. Você vai segurar, vamos estar participando juntos, viu? Que o Senhor te abençoe.
que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, toda a igreja em pé. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor tenha misericórdia, nos ajude, nos perdoe, continue nos fortalecendo, abençoando o teu povo, que nós possamos ser fiel ao Senhor, leal ao Senhor, a aliança, a nova aliança. Perdoa, perdoa esta casa, perdoa o teu povo, perdoa-me, Senhor, perdoa-nos, tenha misericórdia. Toda honra e glória a ti, tu és o Senhor, tu és o Senhor. Comamos e bebamos em nome do Senhor. Glória a Deus.
Maravilha. Santo, santo. Glória a Deus. Glória. Oh, aleluia. Tu és grande, Senhor, em poder e majestade. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Toda glória a ti, toda honra a ti. Digno do louvor e adoração. Entregamos a ti, tu és o Senhor. Tu és o Senhor, tu és o Senhor. Digno, digno, digno. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Irmão, senta só um minutinho, só. Mais um minutinho aí, só. Só um minutinho. Paz, bom dia, irmãos. Tem como apagar essa luz aqui pra gente, lá em cima também? Por favor. É rapidinho, tá? A gente vai passar um videozinho aqui. Talvez não dê pra ver. Tem como desligar essas luzes aqui?
Isso. Quanto menos luz, melhor. Manda bala. Peraí, não acabou não. Te amo, mãe. Obrigado por tudo. Obrigado, mãe, por tudo. Te amo. 3, Te amo, mãe. Obrigado por tudo. 3. Obrigado. Feliz Dia das Mães, mãe. A gente te ama. Muito obrigada por tudo que você já fez por a gente. Você merece. Mãe, eu te amo. Obrigada, mãe, por tudo. Feliz Dia das Mães. Eu te amo muito, viu? 2. Mãe, te amo. Mãe, obrigado por tudo. Te amo. Mamãe, eu te amo. Mãe, olha que obrigada muito por ter me criado e também eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Mãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães, muito obrigada e eu te amo. Já. Anjos em movimento! Feliz Dia das Mães! Amém, irmão? Essa homenagem da EBD é para os seus filhos, para as suas mães. Amém? Deus abençoe cada uma de vocês. Traga os seus filhos na EBD. Né, hoje a gente fez uma sujeira com os pequenininhos aí, com tinta guache, mas fica tranquilo que sai. Eu sei que vocês estão bravos comigo, tá? Mas, querendo ou não, a EBD tem sido muito importante para os seus filhos. Amém? Então traga seus filhos. Seja mãe, traga seus filhos aqui, deixa eles com a gente. A gente não tem experiência, mas Deus nos dá experiência. Amém? Deus abençoe cada mãe. Em nome de Jesus, de coração da EBD para vocês. Maravilha. Quem que está perto da mãe aí? Quem que está perto da mamãe? Quem está perto da mamãe? Quem está perto da mamãe? Vamos ficar de pé então, fica de pé. Quem está perto da mamãe? Todo mundo de pé. Quem está perto da mamãe? Quem der o abraço mais apertado na mãe é porque gosta muito dela. Quero ver. Quem der o abraço mais apertado é porque gosta da mãe. Amém. Maravilha. Deus abençoe, mamãe. Deus abençoe, Deus abençoe. Ótimo domingo, ótima tarde, ótima noite. Feliz Dia das Mães. O Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor te abençoe. Ótimo almoço, ótima tarde. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.